Mais uma pra conta do Bucha Verde, porque ele apanha pra todo mundo e se transforma numa criatura onde a gente só vê a sombra, a silhueta dessa criatura gigantesca aqui. Então seus poderes vêm de 800 anos atrás, eles são usuários primordiais e nunca os seus poderes se tornaram uma Akuma no Mi, porque eles nunca morreram. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar sobre o capítulo 1085 de One Piece. A gente teve diversas revelações, novas Akuma no Mi, será? O Oda apresentou diversos novos poderes, nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com o Cobra espantado por existir uma figura que senta no trono vazio e comanda o mundo de One Piece da escuridão. Ninguém sabe a existência dessa figura e ele tá ali de frente com essa figura agora, em sua frente. E aí ele começa a suar frio, enquanto o Imu-sama começa a falar que quer discutir algumas coisas com ele. Mas aí o Cobra lembra que há 800 anos atrás existia um rei que tinha ou lembrava esse nome Imu. Então acho que aqui ou nesse ponto o Oda confirmou que não era a Rainha Lily, ou que o Imu não é a Rainha Lily, porque o Cobra lembrou que existia um rei dos 20 reinos há 800 anos que criaram o governo mundial que tinha esse nome, ou que lembrava esse nome. Então acho que é meio que confirmado que a princesa Lily não é mais ou não é Imu-sama. E aí eu acredito que o Oda perdeu uma chance de trabalhar esse plot. O plot de ter ali alguma pessoa que era do lado do bem, acabou se tornando do mal, e aí se tornou essa entidade que todo mundo conhece como Imu-sama. O Oda trabalharia ali mais ou menos como uma pessoa que se corrompeu ao longo da sua jornada. E aí, agora ele veio com essa história de ter um rei entre os 20 que se tornou Imu-sama. Mas aí eu acho que perde todo o impacto se essa pessoa não for de uma família já conhecida. Se fosse Nefertari, melhor ainda, porque hoje em dia a gente tem a Vivi, que é uma Nefertari, muito próxima ao Luffy, e aí a sua ancestral acabou se corrompendo lá 800 anos atrás e traiu o Joy Boy, e agora a princesa Vivi vai fazer o contrário, vai vir com um novo Joy Boy, que no caso é o Luffy, ou que o Luffy representa, e vai ajudar ele contra o governo mundial, ou contra aquela pessoa que é sua ancestral, e aí se tornou uma figura maligna. Mas aparentemente não é. E aí aquela teoria de que Amazon Lily foi criado pela Rainha Lily ganha muita força, porque se ela não foi morta e nem se tornou Imu-sama, ela se refugiou em algum local. E a raiva que as Kujas têm pelos homens pode ser refletido ou pode refletir esse aspecto da princesa Lily, não poder mais voltar para o seu país, ter sido expulsa do mundo, porque se ela voltasse, muito provavelmente sua família iria morrer, porque ela foi culpada por espalhar os poneglyphs, como vai ser dito ainda nesse capítulo. Mas como eu falei, se for de uma família desconhecida, perde o impacto. A não ser que o Oda invente ali de colocar, sei lá, uma família Monkey, que é a família do Luffy, só que em Teriubitos, ou como Teriubitos, ou então, e por isso o Garp tem aquela conexão que o Starry falou, que ele tem a conexão com os Teriubitos, ou então a família Don Quixote, que é a família do Doflamingo, que foi trabalhado com o Doflamingo e com o Mijosgard, eu acho que o nome dele, outro Teriubito que ajudou a Shirahoshi, ou então a família Ferland, que é a família do Shanks. Se não for uma dessas três que tem maior impacto na história, que também podem ser Teriubitos, acredito que perderia o impacto completamente se fosse uma família desconhecida. Ou se fosse a família Nefertari, eu gostaria muito. Mas o Oda meio que confirmou que não é a princesa Lily. Aqui o Imu começa a falar na terceira pessoa. Ele dá a entender, a forma como ele fala, dá a entender que ele é alguma pessoa antiga, ou que veio de um tempo antigo. Será que isso significa que essa pessoa, essa entidade, realmente veio do século perdido, há 800 anos atrás? E isso significa ou comprova que realmente fizeram a cirurgia da juventude perene nele, e não só nele, mas nos Goroseis também? Pelo que vai ser apresentado um pouco mais pra frente nesse capítulo, ele também expressa sua indignação com a princesa Lily, que era um dos 20 reinos que criaram o governo mundial, mas acabou traindo eles. E aí ele se pergunta, ou essa entidade se pergunta se isso foi realmente um erro da princesa Lily, ou se tudo foi planejado. Isso foi um plano realmente dela para atrair o governo mundial e espalhar os poneglyphs pelo mundo. E aí o Cobra, vendo tudo isso, ele
continua suando frio, porque sabe que a partir do momento que ele viu aquela entidade, ele vai morrer. Ele tenta até jogar um migué. Se eu mentir aqui, será o que acontece? Será que eu consigo sair com vida? Mas os Gorosei já se armam, já pegam cada um as suas armas ali e falam que no momento que ele viu Imu-sama, ali já tinha sido declarada a sua morte. Então qualquer pessoa que vê ou que presencia ou que sabe da existência do Imu-sama, a não ser aqueles próximos dele, tá fadado a morrer em algum momento. Não importa o que essa pessoa fizer, vai morrer. O Cobra foi o primeiro, o Sabo viu, mas muito provavelmente o governo mundial ainda vai mandar alguém atrás dele, e o Apple também viu, como a gente percebeu aqui no final desse capítulo. Vendo que não teria mais como sair com vida daquela sala, o Cobra responde a pergunta do Imu-sama, pergunta qual é o verdadeiro remetente daquela carta. E aí o Cobra vai lá e fala, o verdadeiro nome é Nefertari de Lily. E aí Imu-sama descobre que a Lily, na verdade, era um D. Acredito que ele não sabia, e por isso ele fica com raiva naquele momento e ataca o Cobra com uma espécie de flecha, o rabo de alguma coisa que tem a ponta de uma flecha, e atravessa o corpo do Cobra, como se ele só quisesse confirmar que a Lily era um D. E aí toda a raiva que o Imu-sama tem da Lily por ter traído eles há 800 anos atrás, que ele guardou durante todo esse tempo, foi colocada para fora agora, sabendo que não só ela era um D, como seus descendentes também são D. E por isso que o Imu-sama muito provavelmente foi quem atacou o Cobra nesse momento, com uma espécie de rabo, alguma coisa, uma flecha que tem sombra, algo do tipo. E isso é um dos indícios do seu poder que ainda vai ser apresentado nesse capítulo. A gente vai comentar um pouco mais pra frente. Enquanto tudo isso acontece, Sabo tá atrás de um pilar só percebendo ou tentando entender aquela conversa absurda que tá acontecendo. Aquela figura lá em cima junto com os Goroseis e o Cobra. Mas a partir do momento que o Cobra é atacado, ele já pula do nada, só um dos Goroseis consegue perceber que o Sabo teve alguma ação, e sem querer saber, sem se importar se era um Goroseis, o rei do mundo ou qualquer coisa do tipo, o Sabo já mete um Riken absurdo que pega ali nos Goroseis primeiro e uma variação desse Riken, que é uma chama que vai perseguir o rei e chega até Imu-sama. A intenção dele nesse momento era derrubar todo mundo ali para que ele pudesse salvar o Cobra e fugir. Só que isso não acontece. O Imu-sama percebe aquele ataque, pergunta quem é aquela pessoa que apareceu e se transforma numa criatura onde a gente só vê a sombra, a silhueta dessa criatura gigantesca e acaba abocanhando o fogo do Sabo. Esse aqui é mais um indício do provável poder do Imu-sama, que a gente vai comentar um pouco mais pro final desse capítulo. Na página seguinte, nós vemos que não só Imu-sama se transformou, mas os Goroseis também se transformaram em criaturas ou em sombras de criaturas que a gente não consegue distinguir exatamente o que elas são, ou saber exatamente o que elas são. Mas o Sabo fala que não sabia que o inferno estava no lugar mais alto do mundo de One Piece. E aqui a gente percebe que os Goroseis aguentaram aquele ataque inicial do Cobra e o Imu-sama acabou engolindo aquele fogo que o Sabo lançou. E isso nos traz alguns detalhes de quais são os poderes do Imu-sama e dos Goroseis também, que a gente vai listar aqui agora. Eu tô com a listinha aqui em cima, só para comentar com vocês. E o primeiro detalhe que a gente pode perceber é que aparentemente todos os Goroseis e o Imu-sama tem Akuma no Mi de zoans míticas de algum ser que a gente ainda não sabe qual é. A gente só consegue ver as sombras que parecem ali uma ave, que parece ali um touro, que parece ali um Kazembo, que é aquela figura mitológica do folclore japonês. Mas a gente não consegue distinguir exatamente que criaturas são a partir só daquelas silhuetas. Mas aparentemente todos eles são zoans. O segundo ponto é que todos vêm de 800 anos atrás. Assim como o Imu-sama, os Goroseis também parecem que são pessoas que em algum momento tiveram, ou alguém fez a cirurgia da juventude perene neles. E eles vêm de 800 anos atrás, e assim como o Imu-sama se transformou em uma criatura mitológica que a gente ainda não sabe qual é, todos eles também se transformaram em determinadas criaturas. E um deles, que é aquele careca, aparentemente tem uma Akuma no Mi despertada,
porque tem aquela fumaça que parece a fumaça do Rob Lute e do Luffy quando utilizam o despertar da sua Akuma no Mi. O terceiro ponto é que aquela teoria que fala que no início os poderes foram colocados em pessoas e não em frutas, mas foram para frutas como uma consequência não calculada, pode ser confirmada, porque se o Imu-sama vem de 800 anos atrás, assim como os Gorosei, então muito provavelmente eles foram usuários primordiais de poderes, que depois vieram a se tornar Akuma no Mi. Então seus poderes vêm de 800 anos atrás, eles são usuários primordiais. E nunca os seus poderes se tornaram uma Akuma no Mi, porque eles nunca morreram. Então esses poderes não seguiram o ciclo das Akuma no Mi e não puderam ser comidos por outras pessoas. Então são poderes primordiais que vêm de 800 anos atrás e muito apelões. A minha aposta, que eu vou dizer um pouco mais pra frente aqui, é que são figuras mitológicas de seres que a gente já viu, só que uma versão mitológica desse ser. Por exemplo, um deles que parece um touro, muito provavelmente tem a Ushi Ushi no Mi, só que é uma modelo que é mítica. Então vários outros ali, um que parece uma ave, pode ter uma Akuma no Mi muito parecida com a do Morgans, só que uma versão mitológica. E isso se aplica a todos eles até o Imu-sama. Essa é a minha aposta, ou eu acho que esse é o poder de cada um deles. Uma versão de Zoan, de um animal que a gente já viu ao decorrer da história, só que em uma versão mítica para cada um deles. Um quinto ponto são os poderes e as características que o Imu-sama mostrou nesse capítulo, que podem revelar qual é a sua Akuma no Mi. O primeiro ponto que eu citei para vocês foi que ele engoliu fogo como se não fosse nada. O Sabo lançou um ataque de fogo absurdo que percorreu todo o caminho até atingir ele. Ele se transformou em uma criatura gigantesca e acabou engolindo aquele fogo como se não fosse nada. Um outro ponto é que ele atacou o Cobra com aquela flecha, parecia o rabo de alguma coisa, que esse rabo tinha uma sombra e acabou estocando o Cobra e matando ele nesse capítulo aqui, como a gente viu. E essa representação de rabo ou alguma coisa do tipo tá como característica comum a como é representado os dragões ocidentais, ou o rabo dos dragões ocidentais. Isso aqui já é um spoiler de qual pode ser o poder do Imu-sama. Continuando, a forma que ele se destacou ali no trono depois de se transformar é uma forma como se portam os dragões ocidentais. Eu posso até colocar umas cenas comparando para vocês verem a forma depois dele transformado com as duas patas assim, com as duas mãos gigantes enfincadas no chão, como se fosse realmente a posição de um dragão ocidental. E continuando, os dragões representam riqueza, terror e poder, algo que é paralelo ao que o Roger falou no começo da obra, riqueza, fama e poder. Então o Imu-sama representa o inverso disso, com o terror, sendo aquela criatura que é o obstáculo final para o herói em sua jornada, e que também é aquela figura que sempre quer os tesouros para si ou protege os tesouros até o final da sua vida, sem querer dar eles para ninguém. Então tudo isso me faz pensar que o poder do Imu-sama é uma Ryuryu no Mi de um dragão ocidental. E aí vocês acham que o que melhor representa um dragão ocidental é um dragão da cor vermelha, onde a gente vê em diversas histórias, em diversos jogos, contos e por aí vai. Então, se fosse para apostar, apostaria que a Akuma no Mi do Imu-sama é uma Ryuryu no Mi modelo dragão ocidental. Algo que faria com que ele se tornasse ou fosse um ser absurdo para lutar com o Luffy no final da obra. Um outro ponto é que os Goroseis, ou foi comprovado nesse capítulo, que os Goroseis não são fracos. Eles são fortes, eles aguentaram o Riken do Ace a queima-roupa e se transformaram em seres absurdos que muito provavelmente têm o seu despertar. Além de cada um deles muito provavelmente ter Akuma no Mi de zonas míticas, eles conseguiram despertar os seus poderes. A gente não pode pensar o contrário por eles serem a principal figura ali que está diretamente relacionada ao Imu-sama, e também por muito provavelmente terem 800 anos para despertar os seus poderes. Se em 800 anos eles não conseguiram, ainda mais sendo usuários primordiais de poderes dentro da obra, foram as primeiras pessoas que obtiveram o poder sem comer uma Akuma no Mi, então muito provavelmente eles sabem tudo sobre como utilizar os seus poderes e são os mais fortes em relação a isso. E esse ponto faz com que o arco de Egghead se torne ainda mais importante. Foi dito que os acontecimentos de Egghead vão abalar o mundo inteiro de One Piece. O Saturno e o Kizaru estão indo para Egghead. Se for confirmado, como foi, na verdade, que o Saturno é forte,
Então, e se ele for mais forte que o Kizaru, o Luffy vai lutar contra ele, porque sempre luta contra o mais forte do arco, e aí vai sobrar o Kizaru para lutar contra, muito provavelmente o Zoro, que sempre luta com o segundo mais forte de cada arco. Se o Saturn for confirmado realmente como mais forte até que o Kizaru. E aí teremos Luffy versus o Saturn, com o poder absurdo que foi revelado nesse capítulo, e o Kizaru versus o Zoro. Então nós vamos ter uma batalha absurda em Egghead, aumentando em muito a importância desse arco, que em questão narrativa já se tornou até mais importante, em questão de coisas reveladas, se tornou até mais importante que o arco de Wano inteiro, porque foi um arco voltado para uma batalha contra o Kaido, e não para os mistérios de One Piece, como está sendo esse arco agora. Então esse arco tá muito bom. O Sabo pulou exatamente para salvar o Cobra, quando viu que ele seria morto pelo Imu-sama. E aqui a gente tem outras informações que também são bastante relevantes, porque o Sabo fala que foi salvar o Cobra porque, ou confirmando o que o Dragon disse em capítulos anteriores, que eles não têm problemas exatamente com os reis, mas os tiranos que estão acima deles. Então ele foi salvar o Cobra exatamente por isso, por ser uma pessoa que seria morta pela aquele comandante ou a figura que comanda o mundo de One Piece das sombras. E aí o Cobra reconhece o Sabo como o irmão do Luffy, e fala que deve muito ao Luffy pelo que aconteceu lá em Alabasta. O Sabo então pega o Cobra e começa a correr os dois juntos, só que pela dificuldade dos dois escaparem, eles acabam sendo atingidos pela cauda do Imu-sama. Mas antes disso, o Cobra começa a falar ou dar informações sobre a carta da Lily, sobre os D, e que era pro Sabo passar essa informação pro Luffy e pra Vivi, de que eles também são D. E aí eu fiquei me questionando, o que significa eles também são D? Os Nefertari também são um D, ou quem luta contra o governo mundial é um D? Isso fica um pouco, isso deixa um pouco de dúvida, porque um pouco mais pra frente o Sabo lembra de que Luffy, no passado, quando eles eram crianças, Luffy e Ace têm D no nome, mas eles também dizem que o Sabo também pode ter D no nome, e coloca o D ali no meio do nome do Sabo, fica Sadipo. Então será que é algo que uma pessoa se torna e não que se nasce com esse nome, e a qualquer momento qualquer pessoa pode se tornar um D se lutar contra o governo mundial, se lutar contra os Tenryubitos? Foi algo que eu me questionei durante esse capítulo aqui. Sabe, Cobra então são atingidos por aquela cauda flecha ali do Imu-sama e eles acabam caindo. Mas o Cobra fica para trás e se faz como um escudo para que o Sabo possa escapar levando essa informação. Quando ele começa a recitar a carta da princesa Lily, nós temos um grito absurdo ali de uma das figuras dos Goroseis, um dos monstros que os Goroseis se transformaram, e não conseguimos ver exatamente o que foi que ele disse. Mas o Sabo conseguiu. O Sabo vai passar essa informação adiante. A gente só consegue ver ali partes dessa carta, que tem a ver com separar e proteger os poneglyphs e trazer o amanhecer. E aí vem mais um questionamento, ou mais quase que uma conclusão. Não tem como os D não serem ou não significar esse D no nome das pessoas, não significar Dawn, que é trazer o amanhecer, assim como o Cobra falou no final da carta da Lily. E aí todas essas pessoas que têm o nome D, elas são responsáveis ou vão ser responsáveis por trazer o amanhecer para o mundo de One Piece. E aí é por isso que essas pessoas não nascem com D, mas podem se tornar. E por isso que durante esse capítulo o Cobra fala, nós também somos D, e isso pode ter um significado mais profundo. E o flashback do Sabo, onde Ace e Luffy dizem que o Sabo também pode se tornar um D, e colocando ali o D do Sabo no meio do seu nome, como se ele também fizesse parte dessa família, por agora ser irmão do Ace e do Luffy, ou por lutar assim como Ace e Luffy lutam. Para fechar esse capítulo, nós temos que o Rei Wapol presenciou tudo isso que aconteceu. Ele viu com seus próprios olhos, mas acabou que ele ficou com tanto medo depois que o Cobra morreu, que ele acabou fazendo barulho demais e foi percebido. Com isso, ele começou a correr para proteger sua própria vida, porque o governo mundial vai matar ele, e saiu comendo as paredes até chegar em uma sala, onde ele encontra a princesa Vivi sendo mantida presa pela CP0. Ele não teve a intenção de salvar a Vivi, mas isso foi consequência da sua ação em sair correndo e comendo as paredes. Então ela acabou
conseguindo escapar, sendo engolida literalmente pelo rei Wapol. E aí a gente viu que o destino final deles foi ir para o Jornal Econômico Mundial. Mas aqui a gente tem uns pontos importantes. O rei Cobra realmente morreu, foi morto pelo Imu-sama e pelos Goroseis. O rei Wapol e o rei Cobra foram ditos que não participariam mais da Conferência dos Reis, e a Vivi foi capturada. E essa questão da Vivi ser capturada é que foi interessante, porque a CIP0, que são a galera da CIP9, que muito provavelmente foram para a CIP0 porque despertaram seus poderes, assim como Kaku e Lute despertaram, eles falam ou dão uma informação de que a Vivi foi presa porque ela iria ser utilizada como um bichinho de estimação de outra pessoa. E aí, ou eles não têm a informação correta do porquê a Vivi foi presa, sei lá, para se tornar ali uma escrava dos Tenryubitos, eles têm a informação errada, ou então o Imu-sama queria realmente a princesa Vivi exatamente para ser sua escrava, porque ela lembra muito a princesa Lily, que foi quem traiu o governo mundial. Então ele utilizaria a Vivi como sua escrava para fazer ela pagar por todos os crimes da sua antecessora. E aí, como ela tem o mesmo rosto, um rosto muito parecido com a princesa Lily, ele iria se vingar de tudo que a princesa Lily fez há 800 anos atrás. Esse aqui foi um ponto que eu pensei quando a CIP0 falou que ela iria ser escrava de alguém, ser um brinquedinho, um mascote de alguém. E no final, nós temos que Sai Léo, que foi muito engraçado. Eles, não, nós somos aqui comandantes, nós somos aqui capitães aliados dos piratas do Chapéu de Palha, do Luffy. Então aqui só tem bando de doido, eles jogaram toda a responsabilidade de ter atacado um Tenryubito pro Luffy, o que pode aumentar em muito a sua recompensa também. E também temos que o Fujitora lutou contra o Touro Verde, mais uma pra conta do Bucha Verde, porque ele apanha pra todo mundo. Ele não conseguiu, ele queria na verdade capturar todos os escravos dos Tenryubitos, mas o Fujitora não deixou e conseguiu impedir que ele capturasse de volta os escravos de Marijos. Então Fujitora, meu almirante preferido, não só por poderes, aparência, mas também por personalidade, e é o melhor almirante, posso dizer assim. Não é nada comparado a Bucha Verde, a Regainu e por aí vai. E no final, nós temos ali que o Wapol conseguiu fugir com a princesa Vivi. E esse ponto é interessante porque muita gente se questiona por que o Oda não mata os personagens de One Piece ou por que o Oda traz de volta diversos personagens. A gente viu que o Wapol foi trabalhado lá no começo de One Piece, no reino de Drum, quando o Chopper entra pro bando. Mas depois ele teve uma jornada em História de Capa, se tornou um rei mais uma vez, participou do Reverie exatamente para que ele conseguisse salvar a princesa Vivi nesse momento. Porque se não fosse ele, ela seria mantida como escrava e poderia até ser morta, porque agora foi descoberto que ela também é um D, e Imu-sama não deixaria ela viva por causa disso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse capítulo? Acham que a Akuma no Mi do Imu-sama pode realmente ser uma Ryuryu no Mi modelo dragão ocidental e da cor vermelha, que é o que mais representa perigo? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem aqui 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, então assistam esses vídeos. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!